Os anos 60 são lembrados como uma época de liberdade, revolução e música sem regras. Mas nem todas as canções daquele período eram bem-vindas. Algumas faixas foram censuradas, proibidas nas rádios ou consideradas perigosas demais para o público. Estas são 10 canções dos anos 60 que assustaram o sistema. Número 10. Louie Louie, The Kingsmen. Poucas canções na história do rock geraram tanto pânico a partir de tão pouco. Louie Louie é, no papel, uma simples canção de rock and roll. 3 acordes, um ritmo direto e uma gravação crua. Ainda assim, justamente essa sua rusticidade foi interpretada como algo suspeito. A letra era tão incompreensível que muitas pessoas começaram a acreditar que continha mensagens obscenas escondidas. Boatos, suposições e histeria coletiva fizeram o resto. O resultado foi inacreditável. O FBI abriu uma investigação oficial que durou mais de 2 anos. Agentes federais ouviram a canção em diferentes velocidades, procurando frases proibidas que, na realidade, não existiam. Enquanto isso, rádios, escolas e instituições decidiram bani-la preventivamente. Mas quanto mais era proibida, mais Louie Louie se tornava popular. Os jovens a ouviam justamente porque era proibida. Não importava o que a letra realmente dizia. Importava o que ela representava. Um som sujo, imperfeito, distante da música polida da época. Era o símbolo de uma geração que não pedia aprovação. A forma como o cantor gritava as palavras parecia um desafio aberto à autoridade. Não era uma canção elegante, e não queria ser. Louie Louie marcou um ponto sem retorno. Demonstrou que o rock podia ser percebido como uma ameaça cultural, que bastava a ambiguidade para assustar o sistema. As autoridades não temiam o conteúdo, mas a perda de controle. O fato de que cada um pudesse interpretá-la à sua maneira era inaceitável. E justamente por isso, ela se tornou imortal. Apesar, ou talvez graças, à censura, a faixa entrou para a lenda. Hoje é considerada uma das canções mais influentes da história. Não pelo que diz, mas pelo que fez. Número 9. Brown Sugar, The Rolling Stones. Brown Sugar é uma das canções mais controversas já escritas pelos Rolling Stones. Desde a primeira audição, o contraste entre a música energética e a letra provocadora ficou evidente. A faixa aborda temas extremamente delicados, como escravidão, sexo e poder, sem qualquer filtro. Nos anos 60, apenas tocar em certos assuntos já era considerado inaceitável. Os Stones decidiram, ao contrário, retratá-los de forma direta, quase brutal. Isso colocou imediatamente em alerta as rádios e os meios de comunicação mais conservadores. Muitas emissoras se recusaram a tocar a canção. Outras a transmitiam apenas em horários marginais. O verdadeiro problema não era a provocação em si, era a forma como a banda a apresentava. O ritmo era solar, contagiante, quase festivo. Essa aparente leveza tornava a letra ainda mais perturbadora. Parecia normalizar aquilo que a sociedade preferia não enxergar. Os Rolling Stones não ofereciam julgamentos morais. Limitavam-se a expor uma realidade incômoda. E isso foi interpretado como uma provocação inaceitável. Muitos críticos acusaram a banda de irresponsabilidade. Outros falaram em cinismo. Mas Brown Sugar era, acima de tudo, uma canção honesta. Não tentava educar nem tranquilizar. Mostrava o quanto o rock podia ser um instrumento de ruptura, um meio para contar aquilo que era sistematicamente escondido. O famoso riff de guitarra tornou-se imediatamente icônico, impossível ignorá-lo, e impossível separá-lo de seu significado. Com o tempo, a canção foi reavaliada, discutida e até questionada pelos próprios Stones, mas seu impacto permanece intacto. Brown Sugar representa o momento em que o rock deixa de ser inocente. Torna-se adulto, incômodo e perigoso. Uma canção que não pede aprovação, pede atenção.
Número 8. Eve of Destruction, Barry McGuire. Tell me over and over and over again. Uma faixa que parecia um noticiário cantado. Eve of Destruction falava de guerra nuclear, direitos civis e medo do futuro. Era real demais. Muitas emissoras a consideraram antipatriótica. Handful of senators don't pass legislation and marches alone. Foi censurada e boicotada em vários estados americanos. Mas o público a ouvia mesmo assim. A voz de Barry McGuire é tensa, quase desesperada. A canção não oferece esperança, apenas consciência. É o retrato perfeito de uma época à beira do colapso. Uma faixa que ainda hoje causa desconforto. No, you don't believe we're on the eve of destruction. Número 7. 8 Miles High. The Byrds. Oficialmente falava de um voo de avião. Oficiosamente, segundo as rádios, falava de drogas. 8 Miles High foi banida por numerosas emissoras americanas. O som era novo, psicodélico, inspirado no jazz. Avançado demais para a época. Os Byrds sempre negaram qualquer referência ilegal. Mas não adiantou. A faixa foi rotulada como perigosa. É uma canção que marca um ponto de virada no rock. Uma viagem mental que abriu novos caminhos sonoros. Número 6. My Generation. The Who. Não foi oficialmente proibida, mas temida. My Generation era um soco no estômago para o mundo adulto. A frase, "Espero morrer antes de ficar velho", escandalizou a todos. Era um manifesto geracional, uma declaração de guerra ao conformismo. As rádios mais conservadoras evitaram tocá-la. A voz gaguejante de Roger Daltrey amplificava a raiva. O baixo de John Entwistle era devastador. Essa canção não pedia permissão, exigia atenção. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, inscreva-se no canal. Aqui o rock não é apenas música, é história, cultura e rebelião. Número 5. White Rabbit, Jefferson Airplane. Chasing rabbits, and you know you're going to... Um conto de fadas transformado em pesadelo psicodélico. White Rabbit utiliza imagens de Alice no País das Maravilhas, mas o subtexto era claríssimo: drogas, expansão mental, ruptura das regras. And you just had some kind of mushroom. Muitas rádios a baniram imediatamente. Grace Slick canta com um tom solene, quase hipnótico. A música cresce lentamente, até a explosão final. É uma canção que não dá escapatória, não convida, ordena. E para a época, era demais. Número 4. A Day in the Life, The Beatles. I read the news today, oh boy. Uma das obras mais ambiciosas dos Beatles. A BBC a proibiu por supostas referências às drogas. O verso "I'd Love to Turn You On" foi suficiente para a censura. A faixa é fragmentada, onírica, perturbadora. Conta a banalidade e o absurdo da vida cotidiana. A produção é revolucionária. As orquestrações são caóticas e geniais. É uma canção que não segue regras e que ainda hoje parece vir do futuro. Número 3. Street Fighting Man, The Rolling Stones. Lançada em um clima de protestos globais. Street Fighting Man falava abertamente de revolução. Nos Estados Unidos foi censurada por medo de incitar a violência. As rádios a evitaram durante as tensões sociais.
O som é áspero, quase primitivo. A mensagem é clara. O rock como arma política. Uma canção que não busca consenso, busca reação. Número 2. Light My Fire, The Doors. Um clássico que escondia mais do que mostrava. A letra estava carregada de alusões sexuais. Muitas rádios transmitiam versões editadas. Jim Morrison era considerado perigoso, imprevisível. A faixa é longa, hipnótica, sensual. É um convite à transgressão. Uma viagem sonora que desafia a moral da época. E justamente por isso irresistível. Número 1. Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles. Talvez a canção mais discutida dos anos 60. As iniciais formam uma palavra que fez as autoridades tremerem. Os Beatles sempre negaram qualquer referência, mas a BBC a proibiu mesmo assim. A faixa é um sonho colorido e surreal. A música flutua. A letra é poesia pura. É uma canção que rompe todos os esquemas. Uma obra-prima que demonstra como a arte não pode ser controlada. Os anos 60 não foram apenas amor e paz. Foram medo, controle e censura. Mas a música sempre encontrou uma forma de sobreviver. Qual dessas canções proibidas mais te surpreendeu?